à nova temporada de Papo com a Drica 2025. Eu tava morrendo de saudade disso aqui, dessas gravações. Já rolou algumas gravações por aqui e seguimos com uma convidada muito especial. Antes eu quero te fazer o convite para você se cadastrar, tanto no YouTube, no Spotify, ativar as notificações, porque ali já temos mais de 60 episódios e tem muita coisa boa vindo por aí, mas também te fazer o convite para se inscrever no novo Instagram de Papo com a Drica. Ali também você pode conferir os cortes, conferir todos os convidados que passaram por aqui e estão passando. E hoje não vai ser diferente, eu quero que você escreva como é que tá a sua expectativa para esse episódio. A minha convidada, ela é mestre em educação, diretora acadêmica e coordenadora do curso de pedagogia da Faculdade Dunamis, além de escritora dos currículos do G52, voltados à formação cristã infantil. Atua na gestão educacional, desenvolvendo currículos fundamentados em uma cosmovisão cristã e formando educadores comprometidos com a transformação da sociedade. Apaixonada por ensino, fé e liderança, integra princípios bíblicos à prática pedagógica com intencionalidade e visão. É uma honra receber aqui Beatriz Miura. É uma honra para mim ser recebida aqui com tanta alegria, né? Com tanta receptividade e honra. Muito obrigada, Drica. Ai, que delícia. Esse papo promete. Nós vamos falar muito aqui de ensino. Né, a vertente aqui de educação, que eu sei que você é apaixonada aqui, como o seu currículo mesmo já falou bem, mas eu sei que tem toda essa trajetória também, vida com Jesus, o Dunamis, tantos projetos que você tem participado. Eu acho que para a gente começar, antes de falar de educação, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Bia Miura, né? Quem é você, para as pessoas aqui conhecerem um pouquinho quem é Bia, como é que foi esse processo de você realmente, como que Deus te colocou aí no mercado da educação, nessa esfera da educação. Conta pra gente, Bi. Tá bom. Bom, então, começando, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já em uma família onde eu sou, louvado seja Deus, a quarta geração, né, de uma família cristã. Então, o evangelho já é algo que vem do nosso berço mesmo, os valores e os princípios cristãos. Então, pela parte da minha mãe e pela parte do meu pai, é uma história um pouquinho engraçada que eu vou contar um pouquinho mais pra frente, os caminhos do Senhor, que Ele preparou mesmo nesse processo. E, bom, então, hoje eu tenho 30 anos, mas eu vejo uma aceleração do que Deus preparou até aqui. E eu falo que hoje o que eu vivo foram pequenos passos de obediência. E eu acho que esses simples passos de obediência, eles realmente te direcionam e te posicionam no destino profético que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente pensa que do nada algo vai acontecer. Sim. E que do nada algo vai mudar do dia para a noite. Mas eu acho que são cada dia onde a gente escolhe obedecer ao Senhor. Então, cada dia a gente vai colhendo também os frutos dessa obediência, né? Legal, com certeza. E eu percebo isso ao longo de toda a minha vida. Então, logo que eu fiz 2 anos de idade, ainda de colo, os meus pais, eles começaram a liderar o ministério de Kings Kids, da Jocum, lá em Campo Grande, né, na igreja onde nós fazíamos parte. E ali, então, desde sempre, esse ministério era voltado para evangelismo com crianças e adolescentes, ensinando, né, como crianças e adolescentes poderiam conhecer a Deus e fazê-los conhecido, né? Então, a gente fazia bastante evangelismo, essas coisas. Então, isso fazia parte da minha vida mesmo, assim, familiar e tal. E eu percebi, assim, que a minha mãe, principalmente, ela não fez o homeschooling comigo, mas ela sempre estava no período da tarde ou no contraturno, né, comigo e com o meu irmão, auxiliando em todas as tarefas, em todas as nossas demandas, levando a gente de um curso para o outro. Então, ao longo da minha vida, eu fiz curso de natação, curso de inglês, de japonês, de jazz. Uau! E essas coisas, sem eu saber, elas me preparavam para hoje o que eu faço. E Pra você ver que Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Às vezes, naquela época, eu nem entendia por que eu tinha que fazer tantas coisas. Eu cheguei a fazer aula de gramática, Kumon de matemática, Kumon de português, Kumon de japonês. E era todo dia ocupada fazendo algo ali, tendo essa formação. E mais pra frente eu vou conectar isso.
Mas quando eu aprendi sobre os princípios da educação clássica cristã, eu pude enxergar o que Deus tinha feito na minha vida, que apesar de eu não ter estudado em uma educação clássica, em uma educação cristã, ou em uma escola que tivesse princípios e valores cristãos, a minha formação, por causa de como os meus pais instruíram a gente, ela teve todos esses componentes. Então, foi assim, sempre recebíamos muitos missionários em casa, era uma casa acolhedora mesmo, vinha um pastor pregar e ficava em casa. E ali eu tive oportunidades, então, de receber orações, assim, de pessoas muito especiais. Nossa, né? muitas profecias de também, Deus. né? Sim. E acho que muito conhecimento também, né? Uma delas, quando a pastora Zenete havia ficado em casa, ela tinha orado por mim, falando que eu seria professora de professores. E eu nem lembrava dessa palavra. Aí, quando chegou mais pra frente, né, eu fui fazer o Enem, aquela época de vestibular e tudo, eu tava servindo em um acampamento de crianças, e eu tava em cima de um trepa-trepa, aquele brinquedo, assim, no parquinho, que era onde pegava o sinal do celular, que naquela época nem WhatsApp, nada tinha, né? Então, eu tava ali em cima, e aí a minha mãe ligou, falando assim, hoje é o dia de jogar a nota do Enem, e eu ia fazer pedagogia, odontologia. Nossa! Porque o meu pai, ele é do ramo? Ele é protético dentário. Tá. Então eu falei assim, já tinha tudo pronto. Na época ele tinha até ganhado todo o mobiliário de dentista mesmo, as cadeiras e tudo, luz, os móveis, todas as ferramentas. Seria muito fácil, né? Tudo. Aí eu falei assim, pronto, a vida é essa. Meu pai tem um laboratório, eu sento do lado, você era dentista e a gente parceria ali. E aí minha mãe falou assim, Bia, na hora que eu fui jogar sua nota, eu lembrei de uma palavra que você recebeu quando você era criança. Você se lembra do que a pastora Zenete orou sobre você? Aí eu falei assim, que eu ia ser professora de professores. Ela, então eu vou jogar a sua nota para pedagogia. E foi assim que eu fui parar no curso de pedagogia. Sua mãe te deu aquele empurrãozinho, né? Não foi porque eu queria, nem nada, eu sonhava com isso. E aí eu fui fazer o curso de pedagogia, entrei no curso e tudo. E quando eu terminei, na verdade, isso foi em 2013. O ano que eu entrei na faculdade, eu também conheci o Dunamis. Tá. E aí, como que foi que eu conheci o Dunamis? Aí entra a história do lado do meu pai. Como eu falei, os meus pais, eles desde sempre assim, estavam envolvidos em missões e várias coisas. E quando chegava na época da juventude, dos 18, 19, eles viam muitos das crianças que eles tinham discipulado ali na frente, às vezes, se desviando e se perdendo dentro da faculdade. Sim. Então, eles falavam... A maior parte, né? Essa era a maior dor que eu via eles, assim, realmente... colocando os joelhos no chão e chorando por cada uma dessas pessoas. Só que uma coisa é o filho dos outros, que a gente não pode muito interferir. E outra coisa era dentro da casa deles. Sim. E eles falaram, aqui não. E aí eles decidiram, então, buscar um novo direcionamento. Assim como Deus havia direcionado naquele momento em que eles tiveram os filhos, né? Eu e o meu irmão, para como eles deveriam educar. Agora, na próxima fase, eles também queriam saber do Senhor qual era a próxima direção. E nisso, eles orando, o meu pai falou para minha mãe, pergunta para a Júlia o que eles estão fazendo em São Paulo com os jovens. E aí, quem é Júlia, né? Quem é Júlia? Quem é Júlia? Era assim, quando meu pai, ele morava em Tupã, aqui no interior de São Paulo. E aí, a família dele não era cristã. Ele foi o primeiro a se converter na família dele. E ele brincava ali na rua, de skate, de bola e tudo. E aí, essa Júlia passava, adolescente, para ir para a igreja a pé. E chamava o meu pai, que era uma criança, para ir junto na igreja. E nisso, ele conheceu a Jesus. Uau! E aí, mais pra frente, meu pai, ele conheceu a minha mãe e tudo mais, começaram a namorar. E depois, meu pai se mudou pra São Paulo pra estudar. E no que ele estava aqui em São Paulo, ele foi na mesma igreja onde agora a Júlia estava. E ela já tinha se casado, então, com o João Hayashi. Que demais! Logo imaginei pelo nome. E aí ele, então, participou da Monte Sião na época em que era na escola e tudo mais. Então, ele tinha lembranças daquilo que ele tinha vivido com o Espírito Santo. Que demais! Sobre o avivamento que eles presenciavam e tudo aquilo. Então, ele falou assim, pergunta o que eles estão fazendo com os jovens lá em São Paulo. Porque se em São Paulo, né, uma metrópole e tudo mais, uma grande cidade, tá dando certo com o jovem manter firme a sua fé, então, lá em Campo Grande, né, no interior, dá certo
Sim. também. E aí, foi assim que meu pai entrou em contato. Minha mãe, acho que encontrou pelo Facebook, a tia Júlia, mandou mensagem pra ela. E ela falou assim, não, vem, fica na casa do meu filho, traz seus filhos e tudo mais. E a gente veio pra São Paulo, assim, 14, 16 horas de carro. Uau. Viemos, meu pai trouxe a gente. E quando eu cheguei ali na conferência do Dunamis, eu não fazia ideia do que era. Não fazia ideia, não sabia nem ninguém que estava lá, sabe? Hoje a gente às vezes vai em algum evento sabendo, né? Os nomes, por causa Sim. de um preletor X. Eu não fazia ideia do que a gente estava indo, só aceitei e entrei. E quando eu entrei ali, o pregador, eu não lembro agora o nome dele. Eu acho que foi o Will Hart, se não me engano. E aí ele tava, assim, lá no palco, já tinha acabado a ministração. A gente chegou atrasado, né? Veio da viagem direto pra dentro da igreja. E aí ele tava ministrando, assim, só falando, fire! E, tipo, receba, né, o fogo de Deus e tudo mais. E naquela hora eu senti como um ativar mesmo, daquilo que eu já tinha recebido do Espírito Santo e da vida com Deus, que eu já tinha aprendido com os meus pais de devocional e a vida inteira, vivendo esse lugar de ouvir a voz de Deus, mas sabe quando era pra dentro? E aquele momento eu senti o Senhor me ativando de uma forma pra fora. E aí, nessa conferência, ao final dela, eu sentia, assim, o tempo inteiro o meu corpo queimando mesmo. E aí a pastora Sara veio e orou por mim no final da conferência. Na verdade, ela orou por toda a minha família. E aí a gente nem sabia que ela grava, né, a oração, nada. Só que toda a minha família estava junto ali e ela orou. Na sua mão eu vejo 5 pães e 2 peixinhos. Quando você entrega isso nas mãos de Deus, você vai ver coisas que você não podia nem imaginar ou sonhar, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Só obedece. E aí, Cara, 5, 2, 5 e 2, né? Na época eu tava bem de boa lá em Campo Grande, servindo na minha igreja local. E eu via realmente que eu dirigia o louvor, mas eu não era a cantora. Assim, ok, tá lá pra tampar um buraco. Aí eu ajudava a fazer a decoração da igreja, mas também não era a decoradora. Falei, deve ser isso, né? Eu tô servindo nas mídias, tô servindo, tocava piano, hino, sabe? De manhã pros idosos e tudo. Eu falei, deve ser isso. Eu faço um pouquinho de cada. E quando eu entrego realmente esse pequeno talento que eu tenho nas mãos do Senhor, Ele faz grandes coisas. Sim. Que eu não podia imaginar, né? Depois tinha ficado bonita a parede, a decoração e tal. Eu falava, caraca, né? Foi só o Senhor fazendo isso mesmo. E permaneci lá, continuei, né? Em 2013 fazendo minha faculdade e tudo. E quando eu cheguei no final do curso, no dia da apresentação do TCC, a minha professora falou, Bia, se você trabalhar um pouquinho mais no seu TCC, isso daqui é uma dissertação, como fala? O preparo, né, já para o mestrado. Pra você entrar. E o anteprojeto, o anteprojeto do mestrado. Aí eu falei assim, tá bom, você me orienta para o que a gente pode encaminhar e tal. E aí entrou greve na faculdade, então nesse período eu comecei, que era uma federal, né? Comecei a escrever o anteprojeto, tudo. E eu já tinha feito todas as disciplinas da faculdade, só faltava entregar e fazer mesmo essa apresentação do TCC. Então eu já fiz a prova para entrar no mestrado, faltando ainda em 3 anos e meio do meu curso, era em 4, né? Tá. E aí eu fiz a prova do mestrado na noite, na madrugada, em que eu ia fazer a prova no outro dia, 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou e ele me mostrou a página do livro que eu deveria ler. Acordei com um número, eram 300 e tantos. E ele te direcionou para aquele número. Abri o livro, que ia cair na prova, li aquela página. Eu nunca tinha estudado aquele conteúdo, que era sobre os tipos de pedagogia, toyotista, fordista e não sei, alguma outra coisa, assim. Nunca tinha estudado isso na faculdade. E aí eu li aquilo, fui para a prova no outro dia. Chego na prova, faço toda a parte, né, de questões fechadas e tudo. Quando eu chego na parte dissertativa, que era para escrever 2 páginas sobre aquilo, era de acordo com a página tal. Fale sobre os métodos de Era exatamente a página. Exatamente a página. Olha como Deus preparou. E aí eu escrevi o trabalho, foi aprovado, então precisei acelerar toda a finalização do meu curso, apresentando mesmo a causa de ter passado no mestrado, para fazer isso. Na época eu tinha 21 anos. Uau. Eu estudava com pessoas, não, tinha 20 anos, né? 21.
21 anos. Eu estudava com pessoas que tinham, assim, 40 anos pra mais. Sim. E eu, o que eu tô Geralmente fazendo? é a média, né, da galera que faz o mestrado, aqui. né? E o Senhor só me falava, eu vinha em outra conferência Dunamis, e aí falava assim, só permanece fiel, porque tem essa temporada de aceleramento para o que Deus vai precisar de você pronta. Quando Ou seja, era um chegar o capacitar tempo. do Senhor em todo esse período. E eu, assim, eu tava louca pra ir fazer missões fora, porque, como eu falei, né, que eu recebia muitos missionários em Sim, casa. você tava queimando por eu, isso. assim, mãe, quando é a minha hora de ir pra fazer missões? E a minha mãe falava, você só sai de casa quando você terminar a faculdade. Uhum. Então ela falou, você não entra na China falando que você é missionária. Você entra na China falando, eu sou médica, eu sou engenheira, Sim. eu sou professora. Então ela falou assim, não sei para onde o Senhor vai te levar, mas você precisa ter uma formação para entrar ali. Sim. E uma dignidade também para sustentar a tua família. Então ela não deixava sair de casa, até pelo que ela já tinha visto de outros casos, né, de missionários que talvez não deram a corrida longa, sabe? Não conseguiram sustentar, né, Exatamente. o chamado. Quando vinham os filhos Sim. e tudo mais, a pessoa, às vezes, no auge do seu ministério, ela acabava parando a jornada. Estagnando, desanimando, porque ela não tinha preparado muito background, bem o fundamento. Sim. Então, Faz sentido. e aí quando eu entrei no mestrado, eu falei assim, né, e agora mais 2 anos que eu não vou sair de casa. E aí eu terminei estava terminando o mestrado. O bom é que você era nova, né? Mas eu tava assim, quando que eu vou pra qual escola de missões, assim, eu quero ir, quero fazer. O meu sonho era ir pra Kona, depois eu queria ir pro BSSM, queria ir pra CFNI, nem sabia pra onde eu queria ir, que eu queria ir em todas. E aí a minha mãe falou assim, não, faz o mestrado, seja fiel com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Quando foi no finalzinho do meu mestrado, o pastor Theo tinha ido lá para Campo Grande para pregar em uma conferência dos jovens e tudo mais. E aí eu falei... Não, ele falou comigo, Bia, ano que vem tem uma turma começando de um programa que a gente tem que chama Dunamis Tracks. Você tá convidada para vir participar, eu não sei o quê. Aqui é só convidado, inclusive, né? Isso, hoje não existe mais esse programa, né? Tá. Mas era somente com indicação de algum líder da casa, né? E aí... foi o não mais difícil que eu precisei dar. Porque naquela época você tava no mestrado, eu precisava né? terminar o mestrado, eu recebi a bolsa do governo também para fazer o mestrado. E se você quitar, se você saísse do mestrado antes do período, você tinha que pagar com um monte de juros, todas as parcelas à vista. Eu falei, Meu nem tenho Deus, esse dinheiro, então nem vamos dá. terminar esse negócio. E eu passei também numa bolsa para ir para o Japão, estudar educação lá. E aí essa bolsa foi outra coisa também bizarra. Surreal do Senhor, assim. Sobrenatural que o Senhor fez. Olha, vai ser até engraçado, né? Se as pessoas vão pensar aí que... Mas o Senhor faz quando você é fiel. Quando você tá debaixo de um propósito que é maior do que você. Então, naquela noite também, antes de ir pra prova, eu tava estudando os kanjis, que são os ideogramas, né? E aí, tava estudando esses kanjis, que eu ia ter prova oral, escrita, de audição de japonês. E eu, assim, tremendo na base, porque eu não sou fluente, né? Então, eu tava estudando, assim, e aí eu senti o Senhor falando pra mim sobre família, quando eu tava estudando. E aí eu falei, vou decorar, então, todos os ideogramas de família que tem a ver com a minha família. Sim. Então, eu tenho mãe, eu tenho pai, tenho um irmão mais novo, tenho uma avó, um vô, e comecei a decorar esses ideogramas. Quando eu chego na prova de japonês, lá no dia seguinte, toda a parte de redação era sobre isso. Família? Meu Deus do céu. Escreva uma redação de uma página, tananã, em japonês, tudo em japonês, sobre família. E aí, sobre a sua família. E aí eu sabia todos esses ideogramas. Então acho que isso aumentou olha como Deus muito preparou, mais uma vez, as né? notas. E aí eu fui pro Japão, né? Tive mais um tempo de espera de poder seguir em missões. Então eu fui, fiz esse tempo de treinamento em escolas japonesas lá. E quando eu ia retornar, né, do Japão pro Brasil, era bem o descendo. Então eu falei assim, agora chegou a minha hora, Brasil! É isso! Eu queria muito... Era a oportunidade, né? Então eu falei, mãe, terminei tudo o que eu tinha pra fazer. Vou voltar. Agora eu vou fazer finalmente a minha escola de missões. E aí eu até pensei, será que eu faço tracks? Mas eu falei, não vou pedir pra fazer, né? O convite já foi. E aí eu falei assim, vamos fazer o DTS. Me inscrevi.
Fui fazer o DTS e quando eu tava fazendo, veio a pandemia. Sim, que foi Aí, logo depois do Descend, Eu inclusive. voltei pra minha casa. Fiquei um mês no DTS, eram 6 meses. Aí você foi pra Campo Grande. Voltei pra minha casa. E ali eu comecei até a gravar receitas com a minha avó. Foi um tempo de cuidado com ela também. Pude aprender sobre receitas japonesas, que ela é muito boa cozinhando. Que delícia. Foi uma delícia. E aí foi até legal, porque a última receita que a gente foi gravar era um prato que, quando eu fui pro Japão, o prato mais típico ali da região que eu fui, a minha avó falou assim, não come, porque você não vai gostar. Eu assim, Tá eu não bom. vou gostar, tá bom, mas aí eu fui. E a minha mãe também falou assim, olha, você não vai gostar, não come. Aí eu, tá bom. Só que eu gostei do Inédito, soba de lá. aham. E aí eu falei assim, nem entendi porque que elas falaram que eu não ia gostar. Não é ruim. É um macarrão mais escuro e tal, mas ele não é ruim. Aí quando a gente tá gravando esses vídeos lá, aí a província pediu aqui a representação no Brasil, pediu pra gente gravar o vídeo dessa receita. Que legal. E aí eu falei, tá bom, vamos gravar. E aí eu chamei ela pra gente gravar, acho que era do Festival do Japão, que eles precisavam do vídeo. E aí eu gravei com a minha avó. E a minha avó foi muito resistente. Na verdade, eu falei, eu gravei com a minha avó. Antes de eu conseguir gravar com a minha avó, ela foi muito resistente. Em todas as Ela receitas, não queria ela gravar. gravou. E quando chegou nessa, ela não queria gravar. Enrolou. E por que aí, que ela não queria gravar? Porque quando ela tinha... Foi um processo de cura. Durante o período que a gente gravava, o Senhor começou a curar ela. Então, assim, a gente gravando um vídeo de receita de culinária, e o Senhor começou a tratar coisas antigas Da infância, talvez, infância dela. Nossa. por causa de um tio, eu acho que ela tinha. Ela até gravou também esse testemunho, mas um tio que ela tinha que ele foi uma autoridade um pouco abusiva, né? No sentido de ter tirado algo que pertencia a ela, talvez até de herança ali no Japão, de ter, né, no período de guerra ali, ter tido de sair da casa dos pais e sofrido por causa disso, né? De um tio que pedia dinheiro pra família e tudo mais. Então ela tinha mágoas, porque ele tinha esse restaurante desse soba. E por isso que... E aí, por causa de tudo isso, ela não conseguia nem comer a comida e nem Nossa, realmente. queria fazer a receita. Sim. E naquele processo, o Senhor ajudou ela a liberar perdão também. Então, voltando nesse parênteses que a gente... Que legal. Mas aí eu fiz isso durante a pandemia, e quando eu tô no finalzinho da pandemia ali, na verdade, nem no final, né? Mas em agosto para setembro, do nada, o pastor Lucas, ele me ligou. E aí ele falou assim, Tipo, Bia... do nada. Do nada, eu tava fazendo as minhas unhas em casa. Corta pra eu estou fazendo DTS ainda online, né? Tá, E porque teve tava na uma pandemia. aula, e teve uma aula que falaram assim, é o coração servo. Então, a tarefa era a gente servir a nossa igreja local. Só que eu não tinha mais igreja local lá em Campo Grande, porque eu já tinha feito Raízes aqui em São Paulo, na Zion, né? Raízes é o processo de membresia Sim. da igreja. E aí eu falei, como que eu vou servir a minha igreja na pandemia, se eu tô longe, em Campo né? Grande, eles estão em São Paulo. E assim, eu tava naquela angústia, porque eu sempre fui a boa aluna, né? Que fazia as tarefas e tudo. Eu falei, eu não vou entregar a tarefa. E aí eu pensando, Deus, como que eu faço Sim. para entregar essa tarefa? Orei pedindo com uma forma de eu poder servir a igreja. E foi quando o pastor Lucas ligou, falando, Bia, você consegue ajudar aqui o G52 a organizar o currículo, nosso material de aulas para as crianças? Eu falei, claro. Aí ele começou a me mandar isso por e-mail. E você fazia online, Fazia né? online. De casa. Uhum. E aí, fazia tudo isso online. Isso foi enviava quando, pra Bi? ele. 2020. Tá, foi bem na pandemia Isso, mesmo. em julho Tá. e agosto. Aí eu mandei tudo para ele online. Eu fiquei muito feliz que eu pude responder na aula, na aula seguinte, que eu estava fazendo, servindo a minha igreja. Sim. E o coração servo, tudo certo. Assim, eu estava muito feliz com isso. E aí passou um mês, abriu, né? Lembra que ficava abrindo e Sim. voltando a pandemia? As fronteiras lá, sim. E aí abriu pra gente voltar pro DTS. Então eu tava com tudo pronto. Era quarta-feira, eu ia voltar segunda-feira pra Farm. Pra Dunamis Farm. E aí E aí o pastor Lucas ligou de novo nessa quarta-feira, né? Passou mais ou menos um mês e meio. Ele falou assim, Bia, eu precisava que você continuasse fazendo esse material, mas agora a gente precisa de você presencialmente. Aí eu falei, então, pastor Lucas, não vai dar, porque eu preciso inclusive entender agora como que vai ser essa segunda etapa. Do porque eu tô DTS, voltando pro DTS, só se trocar o Workdura e virar fazer isso, não sei, porque não tem como eu conciliar as duas coisas agora. Aí ele falou assim, não, então amanhã eu te ligo. Não ligou na quinta. Aí, de quinta pra sexta, quando eu falei pros meus pais, né,
que ele tinha feito esse convite para vir trabalhar em São Paulo, o meu pai falou, você tem que ir. E a minha mãe falou, você só vai se você tiver um lugar para morar que não precisa pagar. Porque eu não tinha ninguém, né, parente em São Paulo, Sim. nada, e eu não trabalhava. Então ela falou, se você tiver um lugar para morar que não precisa pagar e almoço para comer. Aí eu, tá bom. Onde que eu vou conseguir Mas isso? calma. Voltando para 2019, antes de eu ir para o Japão, eu morei 6 meses aqui em São Paulo para estudar japonês, né? Ver se eu aprendi alguma coisa. E aí, a minha mãe falou, antes de eu vir em 2018, ela falou, você só vai para São Paulo se você tiver um lugar para morar, que você não precise pagar e que fique perto do metrô. Daí eu fui conversar em 2018, no final da conferência Dunamis, com o presidente, assim, da associação da província que eu ia para o Japão. E ele falou, o que você precisa para você se preparar para o ano que vem? Então, eu tô vindo para São Paulo, quero estudar japonês e tal. Você conhece algum lugar que fica próximo para morar? Ele falou assim, tem a nossa associação e não sei o quê. Você pode pedir para morar lá. Aí eu falei, como que eu faço? Ele manda um e-mail para formalizar. Tá bom. Mandei um e-mail para formalizar o pedido e tudo, para como eu morava aqui em São Paulo. E aí ele respondeu, tá aprovado a sua moradia aqui, esse é o endereço. E aí eu perguntei o valor. Falou, não precisa pagar nada. Uau. Quando eu coloco o endereço, era do lado do metrô. Olha aí. Então, quando eu fui dessa segunda vez, né, passado 2019 para 2020, 2018 para 2020, já tinha um nível de fé ali, já tava um pouquinho, Senhor, eu só quero... Faz de novo, né? De quinta para sexta, eu lembro que eu só orei assim, Senhor, o que eu quero é estar no centro da tua vontade, trabalhar num lugar onde o Senhor é o meu chefe. Não importa em qual setor, em qual sala. Eu só não quero também estar na sala que tá tão cheia que, na verdade, o Senhor não precisa de mim lá. Me coloca na sala onde não tem ninguém, ninguém quer ir. Onde essa sala é onde eu quero estar, mas que seja a tua vontade. E dormir. E eu tive uma visão de um prédio com muitas salas. E eu vi uma sala muito cheia e outras vazias. Falei, Senhor, me posiciona nas cadeiras onde ninguém quer estar. E aí, eu orei, dormi. No outro dia, quando eu acordei, ao invés do despertador, era o pastor Lucas, né? Porque aqui em São Paulo é 1 hora adiantado do que em Campo Grande. Então, foi tudo bem cedo. Acho que ele ligou 8 horas, era 7 da manhã lá em São Paulo. E aí, eu acordei, atendi, ele falou assim, tá tudo certo pra você vir. Aí eu, como assim tá tudo certo? Aí ele, não, já conversamos por aqui, tem lugar pra você morar, não precisa pagar por isso, você pode almoçar na igreja, também tá tudo incluso. E aí já era, né, as duas coisas que a minha mãe tinha pedido, minha mãe tinha falado, e eu falei assim, tá bom. E aí ele falou assim, e a gente tá contratando mesmo você pra vir aqui pra escrever esses currículos e desenvolver o material. Então, segunda-feira... Ou seja, você ainda ia ser remunerada. Exatamente. Então, segunda-feira, eu estava aqui em São Paulo, já de mudança, sozinha, né? Minha família inteira de Campo Grande. Mas e o DTS daí, nesse meio do caminho? E aí, eu não terminei Você parou? até hoje, você acredita? Acredito, porque Deus bagunça Mas tudo mesmo. Mas quando eu cheguei, aí, quando eu desci do avião aqui em São Paulo, a minha mãe me ligou. Ela falou, você se lembra... a minha mãe não me ligou, né? Ela mandou mensagem. Ela falou, Bia, quando você saiu de casa, eu fiquei tão triste, mas daí Deus me lembrou da palavra que a pastora Sara tinha orado por você. Que na sua mão tinha 5 pães e 2 peixinhos. Você tá no lugar certo. Que legal. Aí, quando eu cheguei na igreja, o pastor Lucas falou assim, Bia, você tem uma palavra pra estar aqui? Opa, Imagina mais do que essa? Exatamente. Aí eu falei, pastor Lucas, a minha mãe me lembrou agora, quando eu desci do avião. Eu não lembrava dessa palavra, mas a pastora Sara tinha orado por mim. Isso. E aí eu falei, e o nome do ministério é... G52. Né? G52, dos 5 pães e 2 peixinhos. E aí foi essa temporada em que eu pude desenvolver, aprender muito, né, com a liderança do pastor Lucas, da pastora Jaque, sobre família, sobre educação. E eu até pensava, nossa, eu achava que eu ia ser professora, mas que legal poder escrever um material. Para outros professores, para outros professores, né? Os voluntários do Ministério Infantil, que dão aula para as crianças. E é algo que eu amo muito fazer. E aí, depois disso... Ele me falou, mas tem uma condição para você continuar aqui trabalhando, né, no G52. É que ano que vem você faça o Dunamis Tracks. Ou seja, era o que você queria antes. Então, eu não voltei no DTS, mas eu pude fazer uma escola de treinamento de liderança, de cosmovisão cristã. Isso foi, assim, um presente de Deus mesmo, poder fazer isso trabalhando. Isso. Então, foi muito especial, unir realmente as duas coisas que eu amava tanto, e era como se eu pudesse
servir ao Senhor, mas também recebendo algo tão especial Muito dele, que era o meu legal. sonho, sabe? Sim. Deus bagunça tudo, mas porque ele tem o melhor pra gente, né? E às vezes a gente não entende. E aí, como que foi, então, depois essa continuidade, né? Porque daí, então, você já ficou trabalhando. Isso. Aí eu tô assim, só servindo ali no G52 e tudo, todo domingo, quando veio a transição pro pastor Lucas e pra pastora Jaque. Tá. E eles iam pros Estados Unidos para um tempo onde o pastor Lucas ia fazer o doutorado e tudo, entrar para essa área de educação. E nessa transição deles, a pastora Jaque, né, orando também para como ia fazer com os vários ministérios que estavam sobre a liderança deles, e veio o convite, então, para eu estar assumindo a liderança do G52. Eu falei, meu Deus do céu. Mais uma coisa. Não, eu falei, Senhor, só se o Senhor está comigo, eu vou. Mas se não é pelo Senhor, eu falei, misericórdia. Porque eu falei, não sou capaz de fazer isso. Então foi aquela dor de barriga misturada com temor mesmo. Sim, imagino. Do Senhor. Até porque eu falei assim, eu não sou mãe ainda, né? Não tenho filhos. Então, às vezes você tem autoridade por posição, né? De estar ali tendo, tipo, anos de experiência sobre algo. Então eu falei assim, Deus, eu preciso do Senhor, me capacita para isso. Foi uma mudança um tanto quanto brusca, mas assim, eu senti muita graça do Senhor nesse tempo. E um esticar, né? Um acelerar mesmo desse processo. E graças a Deus também por voluntários e uma equipe incrível que o Senhor já tem colocado, né, ali. E incrível também as conexões mesmo que eu tive ali nesse tempo. Aprendi muito com muitas famílias. E depois, quando nós, em 2020... Isso foi em 2021 ou 22, se não me engano. Em 2023, eu fui convidada para uma viagem que a igreja faz com alguns líderes, né? A Vision Trip? Isso, uma viagem de visão. E nós fomos para algumas universidades lá nos Estados Unidos. E uma delas foi a ORU, que é a Oral Roberts University. E lá, assim, a gente passou por muitas igrejas, mega churches. Mas ali foi um lugar onde eu tive um encontro muito especial com o Senhor, sabe? Que legal. E foi dentro da torre de oração. A gente subiu num silêncio, assim, sabe aquele lugar que você sente muito temor mesmo da presença de Deus? E a gente subiu ali, assim, eu já tava arrepiada sentindo essa presença de Deus. E quando eu chego lá, Deus só ouvi ele falando uma coisa comigo, assim, você me entrega tudo? E eu assim, Deus, eu já entreguei tudo. Tipo assim, o que é que eu tenho que é meu? Nada é meu. O que mais assim, eu posso entregar, né? Eu já deixei a minha família, já deixei a minha casa, todos os meus amigos, já ficou tudo pra trás. Falei, hoje o que eu posso entregar, dinheiro, né? Não tenho. O que eu, tipo assim, o que eu posso te dar além do que eu já te dei? E aí eu ouvi ele falando, e eu falei, até o G52 é teu, né? E ele falou assim, não, mas me entrega tudo, me entrega o G52. Aí eu falei, mas o G52 é teu. Aí ele falou assim, não, mas você me entrega tudo? Eu, tudo. Obviamente eu entrego tudo, Senhor. O que o Senhor precisar de mim é teu. E aí pronto, aí Deus falou comigo assim, 3 anos. E eu, 3 anos o quê? Não teve mais nada. E eu orando ali naquela torre de oração e tal. E a gente desceu. E cada lugar que a gente visitava ali dentro da faculdade, a biblioteca, tem um andar lá, que é o andar de estudo do Espírito Santo. Pensa, eu queria morar ali dentro naquele andar. Eu não pude ficar muito tempo, mas assim, quero voltar. E aí, assim, eu ficava queimando aquilo no meu coração sobre educação. Sim. Aí quando eu voltei da viagem, conversei com o pastor Lucas, com a pastora Jaque, teve aquele momento de debriefing com a liderança e tal. E eu contei, né, isso que Deus falou, sobre 3 anos. Mas não entendi o que eram 3 anos. Aí tá bom, fui vivendo a vida. E aí, na conferência Dunamis também de 2024, não, de 2023, naquele mesmo ano, recebi uma palavra que falava, assim, sobre muitos livros, sobre conexões com universidades. Eu, assim, o quê? Tá bom. E aí eu guardei isso. Quando foi em 2024, né, eu tava em uma conversa com os pastores e eles falaram, olha, a gente tem sentido uma fase talvez de transição, porque a faculdade Dunamis, ela tá precisando, né, de uma nova gestão e tudo mais. E aí começou esse processo de oração. E o mais engraçado também é que durante o período que eu estava liderando o Ministério Infantil, G52, o Senhor me falava sobre organizar todos os processos, né? E o que a gente mais fez foi estabelecer processos,
como que acontecia. Que é muito necessário, né? A descrição dos eventos que a gente fazia. Então, tava tudo muito organizado. Porque eu falava, eu não vou ficar aqui pra sempre. As pessoas, você não vai ficar aqui pra sempre? E aí, por isso que é importante também estabelecer um processo, né? Exatamente. E a gente deixou tudo organizado. E quando eu fiquei assim, organizando. Sabe quando você finalmente organiza tudo e você fala, ficou bom? Aham. Aí foi quando veio a transição. Aí, ótimo. Seu papel já tinha sido cumprido. E aí veio esse convite para eu estar assumindo a direção acadêmica da faculdade de Dunamis. Aí você transicionou do G52 para Dunamis, para a faculdade. E quando aconteceu o dia que a gente ia fazer esse aviso, comunicado pros voluntários, coordenadores do G52 e tudo mais, veio, sabe quando aparece no celular aquelas lembranças de fotos, tipo memórias 3 anos. 3 anos que o Senhor tinha me falado que eu ia, que era para eu entregar tudo. E tinha transicionar. dado 3 anos que eu estava na liderança do Ministério G52. Olha que legal. E aí eu falei assim, E 3 é nossa. completude, né, Bi? 3 é o verdade. Espírito Santo, é a completude. Ou seja, o seu trabalho foi completo. E aí foi isso. Aí fui pra faculdade de Dunamis e aí hoje, então, eu tô gerindo todos os cursos, os coordenadores, é um grande desafio, né? A Sim. gente começar tudo isso e é tão precioso a gente ver o que o Senhor tá fazendo na vida dos alunos, né, da faculdade. E é muito legal porque no primeiro ano de faculdade a gente já tem 1.600 alunos. Uau! E assim, isso é Inédito, loucura até pro né? mercado. Sim. Então, e também tenho a oportunidade hoje de coordenar o curso de pedagogia, que era algo que eu pensava, né, nem ia fazer, e quando, por um simples passo de obediência, o Senhor te posiciona no lugar certo. E o que a sua mãe tinha falado, né? Então é isso, assim, você fez uma pergunta e eu, assim, expandindo. Não, mas achei a incrível. trajetória. E até pegando agora esse gancho do seu novo momento, a gente sabe também que tem a VIS, né? Que é a Sim, escola também com esses valores, né? De cosmovisão bíblica. Como que você enxerga a educação hoje, né? Esses princípios e valores, quais os desafios que você vê? Porque a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade corrompida, uma sociedade que precisa realmente que a igreja se posicione, e eu gosto muito isso da Zion, porque ela nos leva aí para esse lugar de ser um agente de transformação. E é isso que eu gosto bastante, tanto da Faculdade Dunamis, como de todos os projetos, né, que a Zion coordena e pilota, mas eu vejo que ainda é uma construção, eu acho que é um tijolinho ali que está começando. Como que vocês, como você principalmente na coordenação da Faculdade Dunamis, quais os desafios que vocês enxergam e o avanço que isso já está tendo, a repercussão que isso já está tendo, porque eu sei, eu estava estudando, né, a inovação e comunicação na Faculdade Dunamis, a pós, e são muitos testemunhos. Sim. Então eu imagino que é uma construção, mas eu vejo também um acelerar de Deus, porque o Senhor tem pressa em restabelecer essa cultura, esse mandato cultural, em trazer realmente esses princípios e valores do reino também na educação, porque eu acho que um país, ele começa realmente a ter uma reforma na educação, mas também em outras áreas. E eu acho que é o principal. Exatamente isso. Sem a educação, não tem a grande comissão. Exato. Sem a educação, não tem famílias estruturadas. Então, é muito importante a gente ter os princípios corretos dentro da educação. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o ensino infantil, né, que a VIS atende hoje, mas glórias a Deus, em breve terá expansão também de toda a faixa etária que ela vai alcançar. Mas hoje a VIS, ela é essa escola que traz realmente os valores, os princípios do reino de Deus. Ela forma a criança não somente para aprender a fazer algo, que é o que a educação moderna ensina, você é preparado para ser útil para a sociedade fazendo algo. Não, você não foi feito para fazer algo, você foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus. E consequentemente você alcança as pessoas através da grande comissão, fazendo discípulos de Jesus. Sim. Então, o propósito principal não é que a gente faça dinheiro. O propósito principal é que façamos discípulos de Cristo Jesus. Então, como que a gente pode fazer isso? Aprendendo sobre a palavra de Deus e aprendendo sobre todas as áreas através de uma cosmovisão cristã, de uma cosmovisão bíblica. Então, quando nós falamos sobre esses cursos, né, igual você falou, do curso de comunicação, quem foi o primeiro comunicador? Quem é o verbo?
Sim, né? foi Jesus Jesus. Cristo. Então, Jesus, ele é o verbo que se fez carne, né? Tudo que existe foi criado pela palavra Sim. do Senhor, né? Ele falou, ele não fez. Ele falou e aconteceu. Sim. Então, quando a gente olha até para ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Você pensa como que, quando a gente vê números, isso daqui envolver Deus? Mas quando a gente vê na Bíblia o que o Senhor faz com cada número, com cada medida, como ele era um engenheiro a simbologia incrível, também de cada um número. Uhum. Então, existe sim uma cosmovisão bíblica para cada área. E quando a gente descobre isso, né, esse é o objetivo da Faculdade Dunamis, trazer essa construção mesmo de um resgate daquilo que foi roubado, né? Porque tudo veio do Senhor. Sim. Mas o inimigo, ele vem para distorcer e mudar isso. Por exemplo, hoje família é o projeto que vem do coração do Senhor. Ele criou homem e mulher. Sim. E o que o diabo faz? Ele acaba com os tipos de família? Não, um tipo, né, de família, ele destrói Sim. e cria outros. Então ele distorce também, né? Distorce, isso. Então, ele fez isso também com a educação, e por isso nós estamos nesse resgate do que é o princípio da educação. E quais os desafios que vocês têm encontrado nesse momento, assim, sabe? Como Faculdade Dunamis, também como VIS, o que você enxerga, assim, estando à frente? Bom, lá em Oséias 4:6 fala que o povo sem o conhecimento, ele perece, né? Então, acho que o principal desafio é fazer hoje o povo entender que ele precisa desse conhecimento e, principalmente, encontrar hoje os docentes preparados com a formação acadêmica e com a cosmovisão bíblica, né, correta. As duas coisas, né? Isso. Acho que é algo que é o nosso maior desafio hoje. Para quem você confia que tem o caráter ali para poder, o caráter de Cristo, para estar com os seus filhos, né, no dia a dia, por porque exemplo. É muita responsabilidade. Então, maior tesouro, né, que não vai doutriná-los para uma visão que você e às não vezes, acredita. né, Bia, às vezes a pessoa ela tem muito do conhecimento bíblico, mas ela não tá ali no início, né? Tipo, tem uma visão ou para estar, um chamado para estar ali à frente da educação e vice-versa, né? Às vezes a pessoa ela tem muito da parte técnica de pedagogia, tudo e tal, mas ainda não construiu um caráter aprovado para estar à frente, né? Exatamente. Então, acho que isso é o principal. E até ontem eu conversava com o professor, o Lawrence, e ele falou assim, não se esqueça de uma coisa. Eu não esqueci. Ele falou assim, o professor não é aquele que só ensina. O professor, ele inspira. É isso. E isso é verdade. Concordo. Porque quando a gente vê o mestre dos mestres, Jesus Cristo, ele ensinou pelo exemplo dele. Sim. Ou seja, ele nos inspirou. Verdade. Com as ações dele, ele nos inspirou com o modo de viver dele, de jejum, de oração, de buscar a presença do Pai, de se retirar simplesmente não a partir de um ensinamento, mas no modo de viver dele, ele inspirou. E isso é o principal, acho que hoje, para os nossos educadores. Formar pedagogos e educadores, por exemplo, que inspirem, né? Inspirem. E às vezes não vai ser nem escancaradamente falar de Jesus, mas viver o evangelho. Sabe? Não por força nem por Não violência, por força, né? nem Que é o por lema da violência, nossa igreja. mas pelo poder do Espírito Santo, Zacarias 4:6. E eu acho que pelo poder do testemunho. Eu acho que quando você vive aquilo, você naturalmente comunica isso. Naturalmente você inspira isso. Naturalmente você impacta e transforma. Isso é muito bom. Então, quando nós estamos hoje com a faculdade, acho que esse é o objetivo, né? Cada vez mais. Se você é um aluno, um futuro aluno, quem sabe... Escreve aí também nos comentários se você faz parte aí da Faculdade Dunamis. Temos cursos também de análise e desenvolvimento de sistemas, eu falei, né? Administração, gestão de RH, teologia. Tem as pós-graduações também, né? De comunicação, liderança, o MBA de liderança e gestão estratégica, de educação com valores cristãos. Então, assim, o objetivo é realmente equipar hoje os nossos jovens para o mercado de trabalho, mas para ali naquele lugar cumprirem a grande comissão. Sim. Né? E muito terem legal. A sua mente, ela inspirada e transformada à medida que você vê a palavra, não mais às vezes com uma visão. Às vezes a gente lê a Bíblia pensando muito numa temática somente igreja, né? Ou algo
que vai... Isso vem até de uma mente dualista. Sim. Que a gente não concorda, porque a gente não existe duas formas de pensar e nem duas formas de viver. Eu não vivo de uma forma no mundo e de uma forma, né, no tipo, meu área trabalho. secular, exato. De segunda a sexta de um jeito e sábado e domingo na igreja de outro. Não. Nós somos, né, um ser integral, um ser holístico. Corpo, alma e espírito. Então, em todo tempo, você é tudo. Sim. Então, quando você for ler a Bíblia... Leia ela pensando o que o Senhor traz sobre direito. Você vai ver que lá no Velho Testamento tem sobre as leis. O que tinha nas leis de Moisés? O que tinha nos 10 mandamentos? Ali são as primeiras formas de legislação. Sim. De reger, né? Às vezes a gente acha chato ler uns livros, né? Tipo Levítico, Números. Mas tudo tá na Bíblia, né? Mas ali tá a essência, por exemplo, do que é o direito, né? Então, quando a gente fala Deus é o criador de todas as coisas, é de todas as coisas. Se você falar, eu sou um engenheiro civil, não tem... Pois olhe lá em Gênesis, as primeiras construções, Deus deu as medidas do tabernáculo. Até mesmo para Noé. Os tecidos que deveria usar, né? Exatamente. Para a construção então, da arca, os detalhes. Exatamente, todos os detalhes estão ali. Que legal, né, Bi? Que legal. E até pegando esse gancho, né, nós já falamos dos desafios, mas o que você, como na coordenação, você tem visto, sabe, desse impacto que a faculdade, a própria educação com esse princípio de cosmovisão tem trazido para a nossa sociedade? Porque, como eu falei, eu acho que está numa construção, é um ponto de partida, existe ainda um longo caminho, né, a se desenvolver com relação a isso, mas a gente não pode ignorar o que Deus está fazendo através da faculdade do Unamis, da VIS, e compartilha um pouquinho com a gente, sabe, acerca do que o Senhor está fazendo, os testemunhos, como que você vê isso na nossa sociedade, o que está impactando, que eu acho que é legal trazer para as pessoas que estão nos ouvindo. Não, Deus tem levantado, eu creio, Daniéis em meio à Babilônia. Que legal. Então, com estratégias certas, pessoas jovens posicionadas, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, para trazer essa mudança ali. Então, são pessoas que eu creio que elas vão... Assim como Daniel, ele permaneceu por muitos reinos, por muitos governos. E ali, em todos, ele foi conselheiro, né, do rei. Ele estava ali em posições estratégicas, sempre com uma palavra pronta. Eu creio que o Senhor está levantando essa geração de Daniéis em meio à Babilônia, que vão trazer essa transformação no lugar onde eles estão colocados. E o Senhor vai colocar em lugares estratégicos, assim como ele colocou Daniel. Amém. E mesmo em covas de leões, por exemplo, ou, né, os amigos de Daniel na fornalha ardente, a presença do Senhor vai estar ali com eles. Amém. E calando a boca dos leões, né, fechando a boca deles, mas tirando dali são e salvo. Ai, né, sem demais, nenhum cabelo chamuscado. Mas creio. ali eles até sendo espantados por quem é este Deus a quem eles servem. Então, eu creio que isso é o que o Senhor está fazendo através da vida dos nossos alunos e que fará também através da vida das nossas crianças que estão sendo preparadas para viverem nesse mundo, né? Amém, eu creio. Então, a gente tem recebido toda semana muitos testemunhos mesmo dos alunos. Nem sei se eu consigo contar tudo por aqui, mas a gente pode compartilhar alguns, sim. E acho que no Instagram da faculdade tem também alguns, né? Tem muitos relatos lá, relatos. né? Mas teve uma que eu me lembro agora aqui, que ela era uma professora. Ela até me contou esses dias lá na igreja. Não me lembro o nome dela agora. Mas ela era uma aluna do curso de pós-graduação de educação. E ela dava aula em uma escola, né, do governo. Então, ela não tinha abertura para falar de Jesus. Tá. E aí, olha que bizarro. Ela queria fazer um evento lá na escola. E como é uma escola do governo, né, nem sempre as pessoas que estão ali, elas têm o recurso. Sim. Então, ela falou assim, que ela queria ajuda da escola para fazer os lanches e essas coisas. Mas a escola não liberou a verba. Então, ela foi e orou. Deus, eu quero fazer isso. Não é da pizzaria? É minha amiga. Ela falou assim, Deus, eu quero fazer isso de alguma forma, como que eu vou fazer e tal. E aí ela ligou, acho que ela ligou para uma pizzaria. E aí eles toparam entregar. Não, primeiro acho que parece que Deus trouxe um nome. Isso. E aí ela falou assim, nossa, que bizarro, mas é o Shaddai. Isso, é o Shaddai. Ela falou, nossa, mas que esquisito, é o Shaddai. Tipo, aí ela foi pesquisar e tinha uma pizzaria, Isso, o Shaddai. Exatamente. Ai, que aí legal. ela ligou na pizzaria e eles entregaram todas as pizzas, Sim. assim, não
deram pra escola. Sim. E aí ela tá lá nessa festa e tudo mais, e ela falou assim, pessoal, só vamos tirar um minuto aqui pra eu falar pra vocês que hoje nós temos esse lanche, eu quero agradecer. Eu conheço esse testemunho, por isso. que legal. Aí ela falou assim, e quando ela foi falar assim, e quem, né, está nos dando essa comida é El Shaddai. E ela levantou a tampa da tampa pizza. e todo mundo começou a aplaudir, né? Então, Ou seja, o Senhor sustenta, né? O Senhor traz a provê. provisão. E também ela pôde falar, né? Sim. Todo mundo adorar, né? Com Sim. palmas ao El Shaddai. E também que com provê. isso eu lembro muito que através desse testemunho, através desse agir do Senhor, alcançou alunos que não conheciam Jesus. Porque ela levou, né, todos os alunos tal para a pizzaria e aí alunos ali foram impactados pelo que o Senhor fez, porque não conheciam o amor de Deus, não conheciam a fundo, sabe? Sim. E aí teve uma outra aluna que me mandou até um áudio no Instagram esses dias, ela falou assim, em uma tutoria que a gente tava, você falou que tinha alguém que estava se sentindo com ansiedade e que pensando em desistir do curso porque você não tinha os recursos mais para você cursar. E aí Deus tinha me falado sobre uma palavra assim que eu entrei na tutoria, eu falei assim, gente, tem alguém aqui que você viu já o Senhor abrindo o mar, mas você agora não consegue continuar dando os passos sobre as ondas, olhando para Jesus. E ela falou assim, Bia, eu era aquela aluna, eu tava desistindo do curso, porque eu pensei que não ia mais ter como eu andar sobre essas águas. E eu tinha visto esse mar me afogando. Nossa! E aí ela continuou fazendo o curso Perseverou. porque o Senhor trouxe essa palavra. Então, a faculdade de Dunamis, ela é muito especial por causa disso. A gente tem essa abertura para também trazer o sobrenatural. E em todas as tutorias, os professores têm contado tantos testemunhos de provisão dos alunos, que demais. de pessoas tendo as suas próprias vidas e famílias transformadas. Glória né? a Deus, Bi. Que lindo ver, né, o agir de Deus. E eu acho que talvez a gente nem tenha dimensão e talvez nós... ainda na Terra, a gente nem consiga ver os frutos disso, né? Exato. O que Deus ainda fará através disso, porque eu sei que é geracional. Assim como o nosso Deus é um Deus geracional, tudo que a gente tem plantado e tem feito hoje vai ecoar, né, para outras gerações. E isso é muito legal de ver. Eu vou estar deixando aqui para que você também possa acompanhar a Bia, o arroba dela, também da Faculdade Dunamis aqui, para que vocês também estejam acompanhando. O G52 também das crianças. Vou pôr todos esses arrobas aqui que a Bia comentou, que ela fez parte e está fazendo parte, para que vocês possam acompanhar o que Deus está fazendo. E, Bi, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast, porque você vê como a hora passa, daria para a gente ficar aqui horas conversando. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, assim, que eu tenho feito essa pergunta para os convidados, olhando essa trajetória, tudo que Deus fez até aqui na sua vida, né? Foram tantas reviravoltas e mudanças. Se você tivesse que dar um conselho para Bia, há 10, 15 anos atrás, o que você falaria para ela? Eu acho que é o que eu falei lá no começo. Só continua sendo obediente. Acho que obediência é uma palavra que, quando a gente olha para a Bíblia, e a gente vê por que Deus escolheu Noé. Porque ele era justo e bom. Porque ele estava obediente em meio a uma geração perversa. Por que Deus escolheu, por exemplo, Radassa, né, para ser a rainha Esther? Porque ela foi obediente ao tio Mardoqueu, ao primo, né? E aí, por que Deus honrou, por exemplo, José, ou levantou Josué? Porque eram pessoas que estavam posicionadas no lugar certo de forma obediente. Raabe, né? Raabe. Por que Daniel, ele permaneceu, né, como a gente falou, em tantos governos e reinados ali posicionado também no lugar certo. Então eu acho que às vezes a gente não vai conseguir escolher o lugar onde precisa estar posicionada. Mas a nossa obediência radical ao Senhor, sem duvidar da fidelidade dele, é aquilo que vai nos direcionar para o destino profético que o Senhor tem pra gente. E às vezes a gente pode sonhar muitas coisas, né? Igual eu sonhava em ser odontologista, né? Dentista. Mas assim,
os planos do Senhor, e talvez para uma pessoa vai ser a melhor coisa, o sonho do Senhor para ela é esse. Mas quando a gente decide entregar os nossos planos na mão dele e viver a em vontade obediência, dele, né? mesmo sem ver o próximo passo, a gente vê o Senhor ele fazendo infinitamente mais do que tudo que a gente podia sonhar, Amém. pedir ou imaginar. Então, acho que eu diria isso, Bia, só continua sendo obediente. E eu acho que no também, Senhor, né, Bi, sabe? dá pra ver você comentando desse seu processo e você falando desse seu atual momento, o brilho no olho, assim. Eu acho que quando a gente tá no centro da vontade de Deus e a gente vive isso, e realmente abre mão da nossa vontade, confiando e descansando que Ele tem o melhor pra nós, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu acho que a gente também vive em plenitude. E sabe, a gente foi criada à imagem e semelhança do Senhor. E melhor do que ele, não existe quem saiba o que é melhor pra gente. Exato. Então, assim, eu não me conheço tanto quanto o Senhor me conhece. Sim. Pra saber aquilo que vai ser melhor pra mim. Então, entregar os caminhos mesmo todos os dias a ele, acho que é a nossa melhor escolha. Ai, que lindo, Bi, que demais. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas falando de vários testemunhos, né? Assim, ouvindo ainda muitas histórias, porque eu sei que você tem muitas e tem muitos testemunhos e grandes coisas também o Senhor tem feito que você poderia continuar compartilhando aqui, mas não vão faltar oportunidades. Eu quero te agradecer, Bi, Obrigada eu. por ter aceitado esse convite, Uma honra. por compartilhar tanto da sua história, também do que Deus está fazendo através da sua vida e desses projetos que você está inserida e que você continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, realmente capacitando e também levando essas chaves, essas ferramentas para aqueles que precisam. E porque eu sei que frutos eternos o Senhor também está trazendo. Amém. E eu sei que naquele grande dia o Senhor vai olhar e vai falar, serva boa e fiel. Amém. Eu vejo muito isso, sabe? Esse coração de obediência. Eu sei que o Senhor já tem te honrado e vai te honrar ainda mais. E que Ele fará também infinitamente mais, assim, sabe? Em todas as áreas da sua vida. Amém. E obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Adri. Foi Eu um prazer quero. estar aqui. Ai, que demais. Eu gostei Conversa demais. boa, né? Quando a Eu conversa espero é que possa ter abençoado Com a vida de alguém que está escutando certeza, por aí. Com certeza edificou e trouxe muitos insights aqui para todos que estão nos ouvindo. E eu também quero honrar a sua participação, o seu tempo, tudo que você tem transbordado aqui com 3 presentes. Oh, meu Deus. Bom, nós vamos começar aqui Que com chiqueza. um presente da Caroline Kern, que é uma joia de propósito. Na verdade, ela tá te entregando aqui algo muito especial, que eu acho que eu também fiz Posso parte da abrir agora? escolha. É? Com certeza. E eu acho que você vai gostar Que lindo. muito. Ó, já, até a fitinha já tá combinando. Ai, que lindo. Uau, É um olha, porta-joia pintado à mão que legal. pra viagem. Eu amei. Pintado à mão. Nossa, muito lindo. E eu tava precisando de um assim, sabia? Ai, que lindo, Bi. legal. Da Carol Kern pra Amei, você gente, usar em lindo. viagem, pintado à mão. Eu achei a sua cara, porque você tem muito essas habilidades. E aqui também um bolinho saudável da Nath Mazzoni. Zero açúcar, zero refinados, zero É a mesma glúten. do cheesecake lá de Aham. baixo. Que Nath delícia. Mazzoni, minha apoiadora desde o dia 1, assim como a Carol. São grandes amigas, mas também pessoas incríveis que acreditam nesse projeto, que tem sentido, tem significado. E aqui é um bolinho de Ai, que cacau com canela, cheio de sabor pra você. Obrigada, Carol. Olha, E esse o é da cheesecake- Nath. Ah, da Nath. Obrigada, Nath. O cheesecake tava deliciosa e eu acho que eu vou amar isso daqui também. Não, você vai amar com um cafezinho que agora, ó, estou te entregando O combo completo. o combo completo, uma box aqui da United Coffee, que tem uma assinatura de café pra você. Sabia que essa semana eu tava pensando, eu prometo pra você, eu tava pensando essa semana que sexta-feira meus pais chegam. E eu, gente, eu podia comprar um café da United Coffee. Olha aí, tá vendo? Aham. Resposta de oração. Pra eles tomarem um café gostoso em casa. Ai, que demais. Deus Então é tem um bom. café gourmet aí bem especial pra você. É uma assinatura mensal Uau. pra você desfrutar aí um pouquinho também. Gente, E que ter uma legal. experiência com café, Gente, com esses cafés cada, são super cheirosos. assim, agricultor, com cada... Legal. Muito legal. Frutas amarelas, cítrico.
Aí tem todos os encartes contando um pouquinho também da trajetória da United. Fico feliz, Bi, que você tenha... Aí tem toda a jornada do café para você gente, realmente viver uma especial. experiência. Espero que você tenha gostado. Amém. Mais Amém, uma já vez. quero vir outras vezes. Não vão faltar oportunidades. Odri, já te entrevistaram aqui? Ainda não. A gente podia fazer, né? Podíamos, né? Acho que ia ser muito legal. Quem quer conhecer a história da Odri, comenta aqui embaixo. Escreve aí nos comentários, quem sabe, hein, Bi? Você pode ser a minha entrevistadora. Ó. Já gostei da ideia. Com certeza não vão faltar outras oportunidades. Bi, mais uma vez, muito obrigada. E você, se você foi impactada aqui com a história da Bia, se você gostou de tudo que ela compartilhou, se você foi edificado, também compartilhe aí com mais pessoas para que esse podcast chegue a mais pessoas conheçam a Faculdade Dunamis, a Vis, o Geração 5.2, a história dela. Sigam ela também aí nas redes sociais. O @ dela vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como de todos os meus apoiadores. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, no Spotify, já se inscreve. Exatamente. Já se inscreve, já ativa as notificações e também o novo Instagram do De Papo com a Drica, que tá rolando bastante corte por lá. Então, assim, você pode acompanhar todos os meus convidados. Já são mais de 60 episódios aí nas plataformas e vem muita coisa boa por aí. E eu te vejo no próximo episódio do De Papo com a Drica.